Três motivos que devem fazer o mercado cripto continuar nesse movimento de alta e muito provavelmente fazer com que o Bitcoin renove as suas máximas históricas ao longo dos próximos 12 meses. Apesar desse momento de mercado que a gente está vivendo, de correção e incerteza, existem catalisadores positivos que ainda devem acontecer ao longo dos próximos 12 meses que devem justamente desencadear essa alta do mercado cripto. E é justamente isso que a gente vai falar aqui. No momento de incerteza, olhar para os catalisadores positivos, olhar para o que pode acontecer, o que tende a acontecer e causar impactos positivos em termos de preço no mercado cripto. Porque nesses momentos de incerteza, é onde aparecem as maiores, as melhores oportunidades. O investidor que entende o que deve acontecer mais para frente, o investidor que entende o ciclo e que nós ainda estamos em um movimento de alta, ele aproveita esses momentos para se posicionar. Então no vídeo de hoje eu vou explicar por que a minha tese ainda é muito positiva para o mercado cripto para os próximos 12, 18 meses e por que eu vejo que nós estamos em um grande momento de oportunidade. Para que você não caia nessa falácia de entramos em bear market, a partir de agora o mercado só vai corrigir, ai meu Deus do céu, devo vender tudo e correr para as colinas, e muito menos se deixar levar por essa quantidade gigantesca de ruído que a gente está vendo por aí com notícia, política, influenciador gritando, etc, etc. Vamos colocar a cabeça no lugar, entender os catalisadores e entender em que momento do mercado nós estamos. Lembrando que meu nome é Gabriel Birli, sou analista de cripto desde 2018 e aqui no canal você aprende a investir em cripto do jeito certo. Se você for um cara legal, enquanto roda a vinheta, se inscreve aqui no canal, o canal é novo, tá com poucos inscritos ainda, a gente tá buscando a meta de 10 mil inscritos e deixa o like. Bom, turma, vamos lá. Eu não quero que esse vídeo aqui seja aqueles vídeos em que eu chego aqui e falo que o mercado vai subir porque um gráfico me disse que o mercado vai subir. O gráfico da EMA, da linha, da não sei das quantas, cruzou e mostra que todas as vezes no ciclo do halving, que dura 4 anos, acontece em março, quando a linha cruza a linha tal, por isso o Bitcoin vai bater o número tal. Não, todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe que as minhas análises são muito mais pautadas em uma análise do ciclo macroeconômico, em catalisadores externos e internos que estão afetando o mercado e como isso pode afetar o mercado cripto. E todos sabem também que a minha visão é de que o mercado muda de ciclo em ciclo, então os ciclos mudam, são diferentes, não são exatamente iguais os ciclos anteriores. Dito tudo isso, vamos entender nesse momento os 3 catalisadores, os 3 motivos que eu acredito que existem para a alta do mercado cripto em 2025. Eu vou citar esses 3 catalisadores, a probabilidade de cada um deles e quando que cada um deles deve acontecer. O primeiro deles é o aumento da liquidez nos mercados de investimento como um todo, mas principalmente no mercado cripto, que é o que a gente está analisando aqui. Segundo, uma melhoria regulatória, isso tende a ter um impacto muito positivo no mercado cripto. E por fim, demanda muito grande, demanda crescente por empresas e nações e países em torno do mercado cripto. E aqui é importante eu destacar que, na minha visão, 80% da alta que pode acontecer se o mercado voltar a entrar em um movimento de alta, de recuperação de preço, se o Bitcoin renovar a máxima histórica em 2025, 80% estará sob responsabilidade do ponto 1. Tá? 80% do causador desse movimento será o primeiro ponto, um aumento de liquidez, um aumento de dinheiro, de apetite de risco nos mercados. Vamos entender então o que é isso que eu estou querendo dizer. Eu queria mostrar logo de cara esse gráfico aqui para vocês, que é um gráfico muito claro sobre o momento que nós estamos vivendo no mercado cripto. O que esse gráfico nos mostra? Na linha branca, a taxa de juros nos Estados Unidos. Basicamente, quanto que você ganha para deixar seu dinheiro em renda fixa, deixar seu dinheiro parado lá nos Estados Unidos. Desde 1990. E na linha azul, o balanço patrimonial do Fed. Calma, eu vou explicar de forma bem didática o que é esse tal desse balanço patrimonial e como que isso afeta o mercado cripto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que comparativamente nós estamos no pior momento de liquidez da história do mercado cripto. O que é liquidez? Liquidez é a quantidade de dinheiro disponível no mercado ou disponível para entrar em mercados de investimento. Mas vamos começar essa análise pela taxa de juros. A gente consegue ver que o patamar atual que a gente está de taxa de juros nos Estados Unidos, acima de 4%, ele foi visto pela última vez antes de 2010, lá antes da crise de 2008. Desde 2010, que foi quando o mercado cripto nasceu, o Bitcoin nasceu, de lá para cá a gente nunca viu um cenário de taxa de
juros tão alta nos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos vivendo a pior taxa de juros da história do mercado cripto. O pior cenário em que os investidores têm muito mais incentivos para deixar o dinheiro parado em renda fixa e muito menos incentivo para comprar ativos de risco, comprar cripto. Ponto. Então já entendemos que essa questão da taxa de juros já está horrível para o mercado cripto. Ela até começou a cair, mas caiu tão pouco que ela ainda se mantém em um patamar extremamente alto para o que historicamente a gente viu no mercado cripto. E agora o segundo ponto para a gente analisar é a linha em azul, o balanço patrimonial do Fed. O Fed, que é a principal entidade monetária nos Estados Unidos, de uma forma bem simples e focando aqui em ser didático, ele pode fazer um movimento de imprimir dinheiro ou destruir dinheiro. Colocar liquidez, dinheiro nos mercados de investimento ou tirar dinheiro dos mercados de investimento e, consequentemente, da economia. O Fed pode fazer isso ou induzir esse movimento de algumas formas. Pode ser pela taxa de juros, eu aumento a taxa de juros, as pessoas tiram dinheiro da economia e colocam em renda fixa, ou eu posso fazer isso diretamente por meio da expansão ou da diminuição, da redução do meu balanço patrimonial. Gabriel, o que isso significa? Fica tranquilo, aqui minha intenção não é fazer uma super aula, um PhD de macroeconomia. Mas leia-se de uma forma bem simples que esse gráfico azul, quando ele está crescendo, significa que o Fed está colocando dinheiro, está colocando liquidez na economia. E quando esse gráfico está caindo, significa que o Fed está destruindo dinheiro, retirando liquidez, menos dinheiro nos mercados, na mão das pessoas, na mão dos investidores. Essa é a explicação mais simples possível que eu posso trazer nesse vídeo para Quantitative Tightening, Quantitative Easing, QE, QT, que são esses termos que você deve ouvir em um monte de conteúdo aí sobre cripto. Fato é, se a gente observa o movimento que vem acontecendo de 2022 para cá, a gente vê que é um movimento de alta de juros e mantendo a taxa de juros num patamar muito alto e destruição de liquidez, destruição de dinheiro. E esse movimento ele vem sendo um movimento contínuo de lá do ano de 2022 até agora, porque durante a pandemia entrou muita liquidez, inflacionou muito a economia e agora você precisa desinflacionar a economia, tirar liquidez dos mercados. E vamos destacar como, em perspectiva, o cenário atual que a gente está vivendo é o pior cenário possível no mercado cripto. É a primeira vez na história do mercado cripto que a taxa de juros está acima de 4% e é a primeira vez na história do mercado cripto que o Fed reduz o seu balanço patrimonial por mais de um ano. Isso aconteceu lá em 2017, 2018, houve uma quebradeira geral no mercado cripto, o Bitcoin passou por uma grande correção, mas durou pouco tempo e a taxa de juros estava na casa dos 2%. Logo depois começou a impressão de dinheiro de novo, o balanço patrimonial do Fed começou a subir pra caramba de novo. O cenário que a gente está vendo agora é um cenário horrível para ativos de risco. E quando a gente coloca em perspectiva essa análise que eu fiz e analisa o resultado do Bitcoin nesse período, vem sendo um resultado surpreendente. Porque o Bitcoin, que é um ativo de risco, ele vem conseguindo apresentar uma performance positiva mesmo com todo esse cenário de liquidez ruim. Mas quando a gente coloca em perspectiva, por exemplo, ativos mais arriscados que o Bitcoin, as altcoins, a gente consegue entender por que as altcoins vivem um bear market próprio, vivem uma performance de bear market, porque a liquidez é uma liquidez de bear market. Quando a gente analisa a bolsa nos Estados Unidos, ações nos Estados Unidos, a gente vê que poucas ações estão se destacando. A concentração de capital nas ações de inteligência artificial está muito alta e apesar da bolsa estar renovando próxima da máxima histórica, o resto, as outras ações estão tendo uma performance de bear market. Então a concentração de capital em ativos mais sólidos que a gente vê no mercado cripto também acontece na bolsa nos Estados Unidos. Isso mostra que no geral o investidor de risco está disposto a assumir risco em poucas coisas, mas não está disposto a assumir risco de uma forma generalista. A gente entendendo que esse cenário de liquidez atual é muito ruim para ativos de risco, a gente consegue desenhar um cenário para o futuro. E aqui onde mora, na minha visão, o principal catalisador para cripto. Esse cenário ele está em um ponto de inflexão, ele está em uma virada, ele está apontando para uma melhoria ao longo dos próximos 12, 18 meses. Talvez até mais do que isso, mas os próximos 12 meses é o que eu consigo olhar e prever com um pouquinho mais de previsibilidade. Primeiro ponto importante que eu já vinha destacando aqui e parece óbvio, mas é o principal catalisador para cripto, é o principal catalisador para ativos de risco.
cortes de juros. Esse gráfico mostra a probabilidade que a gente tem de corte de juros nas próximas reuniões do Fed por meio desse quadradinho azul, e a gente consegue ver ali que o quadradinho azul mostra um corte de juros sendo precificado em junho e outro corte de juros ali em setembro, com a probabilidade de mais de 40% ali de até ter corte de juros em dezembro também. Ou seja, o mercado como um todo apostando em 2 a 3 cortes de juros ao longo do ano de 2025. Gabriel, eu ouço todo mundo me falar desse negócio de corte de juros. Realmente é um catalisador forte para o mercado? Sim, é um catalisador forte. O Fed começou a cortar juros e pausou no final do ano de 2024. E a gente viu o que aconteceu com o Bitcoin no último trimestre de 2024. Então, esse tipo de projeção a gente tem que estar sempre acompanhando, porque ela pode mudar. Pode ser que esse corte de juros que esteja sendo precificado para junho aconteça mais tarde, aconteça mais cedo. Isso vai depender da economia americana. Mas em algum momento ele deve acontecer. Isso é o mais importante. Ao longo dos próximos 12 meses teremos corte de juros. Isso vai impactar o mercado cripto positivamente. Só precisamos ter paciência até lá. Esse é o primeiro catalisador positivo nesse ponto de liquidez. O segundo é que esse quantitative tightening, aquele movimento da linha azul no gráfico caindo, ou seja, o Fed destruindo o dinheiro, o Fed anunciou que ele está muito próximo de acabar com esse quantitative tightening, desse processo de enxugamento de liquidez, de tirada de dinheiro do mercado. O Fed já anunciou que ele reduziu consideravelmente essa destruição de liquidez, estava destruindo 25 bilhões de dólares por mês e agora passará para 5 bilhões de dólares, e a tendência é que isso acabe em meados da metade ali do ano de 2025. Ou seja, isso também deve impactar no cenário de liquidez, porque agora a gente não tem o Fed ali tirando liquidez, tirando dinheiro do mercado. Tanto é que quando o Fed confirmou o fim desse quantitative tightening, o mercado reagiu de forma positiva. E algo que é muito interessante a gente observar é a correlação de todos esses indicadores que eu mostrei aqui com o M2, que é um outro indicador macroeconômico. O M2 é o principal indicador de oferta monetária no mundo. O que isso significa? Quantidade de dinheiro, quantidade de moedas que tem no mundo. Desde o acordo de Bretton Woods, lá em 44, países conseguem imprimir dinheiro a rodo. Então, quanto mais você imprime dinheiro, mais dinheiro você tem no mundo. Esse dinheiro, essa quantidade da oferta monetária das 5 principais moedas do mundo é medido pelo M2. E esse gráfico aqui é um gráfico que eu tento trazer sempre que eu posso, para deixar claro na cabeça do investidor o que é o mercado cripto. O mercado cripto é um ativo, é um mercado de investimento de risco. Bitcoin ainda não é uma reserva de valor, ainda não é um mercado cheio de fundamentos, uma tecnologia revolucionária, é um mercado que anda pelas próprias pernas. Eu gostaria muito que fosse. É o meu sonho que o mercado cripto chegue nesse grau de amadurecimento. Mas, por enquanto, mercado cripto é isso daqui que está na tela. É um trade de liquidez. Gabriel, o que você quer dizer com um trade de liquidez? Bitcoin sobe, mercado cripto sobe quando a quantidade de dinheiro no mundo sobe. Pessoas com dinheiro na mão, elas vão lá, gastam com coisas inteligentes, com coisas seguras. Sobrou dinheiro, elas gastam com coisas mais arriscadas, porque elas não têm mais medo de perder dinheiro, porque elas estão com muito dinheiro em mãos. E quando você não tem medo de perder dinheiro, você coloca seu dinheiro onde? Em ativos de risco. Então o Bitcoin ele é extremamente correlacionado com esse indicador, o indicador de liquidez global, uma correlação que beira os 90%. E a gente consegue ver como historicamente esse movimento se seguiu, o Bitcoin seguiu o M2 e mais recentemente ele também tem seguido o M2. A gente consegue ver que de 2023 até agora o Bitcoin na linha branca e o M2 eles seguem um movimento, um comportamento de preço muito parecido, como sempre foi na história de cripto. Não é como se isso fosse novidade, tá gente? Quem acompanha meus conteúdos sabe que faz 5 anos que eu falo isso. Só que o Bitcoin ele sempre segue com um pouquinho de atraso. O M2 cresce, o Bitcoin espera um pouquinho e depois de uns 3 meses ele também dá uma subida. E a gente consegue ver como depois de um período de correção do M2, principalmente no final do ano passado, ou seja, um movimento de redução de dinheiro no mundo, o M2 voltou a subir e mais recentemente, nessa última semana, ultrapassou sua máxima histórica. Então nós chegamos ao maior valor da história de dinheiro disponível no mundo. E o M2 ele voltou a acelerar, algo que ele não fazia há bastante tempo. Então a gente tem um cenário aqui de uma mudança de liquidez grande para o mercado cripto ao longo dos próximos 12 meses. Cortes de juros caindo, Fed parando de destruir dinheiro por meio da redução do seu balanço patrimonial e M2, oferta monetária global, aumentando, ou seja, os maiores países do mundo imprimindo dinheiro. São 3 fatores que não acontecem desde
2022 e que vem causando essa performance horrível no mercado cripto como um todo, tirando o Bitcoin. Bitcoin é outro bicho. Bitcoin tem demanda institucional, tem país comprando, tem ETF sendo lançado, tá jogando um jogo separado, tá quase que vivendo um mercado separado e tendo uma performance surpreendente para esse cenário de liquidez. Assim que esse cenário de liquidez melhorar, Bitcoin e as outras criptos, as altcoins tendem a se beneficiar disso. Vai começar super out-season, Gabriel? Não, calma, pezinho no chão. Esse movimento de melhora de liquidez global, ele tende a ser mais paulatino, tende a ser mais devagar, mais lento, aos poucos, muito diferente do que foi em 2020 e 2021. Então tomei a liberdade de me alongar nesse primeiro ponto para mostrar que o ciclo macroeconômico que nós vivemos no momento está apontando para uma melhora no cenário dos ativos de risco. Em que cenário isso tudo não acontece ou acontece e não impacta o mercado cripto? Em um cenário de uma crise macroeconômica, de uma mudança de panorama macroeconômico muito grande. Algo que, por hora, parece improvável. Beleza, entendemos esse primeiro ponto, olhando para o mercado sobre um viés mais macroeconômico. Vamos para o segundo e para o terceiro, que também são importantes, tá bom? Segundo motivo, uma mudança, uma melhoria regulatória muito grande que a gente deve ver no mercado ao longo dos próximos meses. É muito importante ter em mente que a gente ainda não viveu os impactos reais, os impactos práticos das mudanças que a nova administração nos Estados Unidos está implementando no mercado cripto. Tudo que a gente teve até agora do governo foi anúncio do anúncio. Anunciamos que vamos ter, anunciamos que vamos ter isso, anunciamos que vamos ter aquilo. E o mercado está especulando notícia. Esse anúncio foi melhor ou pior do que eu esperava? Reserva estratégica, eu achava que o governo americano ia comprar Bitcoin, mas agora na verdade ele não vai vender. Não gostei então. Vai ter melhoria regulatória. Beleza, eu já sabia disso. Então por enquanto nós não tivemos nenhum efeito prático, nenhuma mudança estrutural de fato no mercado. E a mudança estrutural, na minha visão, que mais pode impactar o mercado, não sobre um viés especulativo, mas sobre um viés mais fundamentalista, a estrutura do mercado cripto de fato, é a mudança regulatória que a gente deve ver ao longo dos próximos 6 meses. Por que eu digo ao longo dos próximos 6 meses? A SEC, que é a CVM, o órgão que regula investimentos lá nos Estados Unidos, o órgão público dos Estados Unidos, regulador de investimentos, ele criou uma força-tarefa cripto e ele criou logo nos primeiros dias de mandato de nova administração ali na SEC, voltada para desenvolver essa nova regulação. Ou seja, apresentar uma proposta de regulação para o mercado. E essa proposta tem 180 dias para ser apresentada. E a gente está falando de junho de 2025, o prazo limite para essa proposta ser apresentada. Então, o desenvolvimento dessa regulação, ele ainda tende a se prolongar ao longo do segundo semestre do ano. Enquanto a gente não vê essa nova regulação em vigor, em prática, sendo implementada, a gente não deve ver os efeitos práticos disso no mercado. E quais são os efeitos práticos? Um cenário mais favorável para o desenvolvimento de produtos, para grandes empresas e grandes firmas de investimentos entrarem no mercado, tendo mais esse conforto de que elas podem ir lá tokenizar, lançar produto, oferecer cripto para os seus clientes, porque agora as regras do jogo estão muito bem definidas. Você abre uma outra porta onde clientes, investidores que antes não estavam no mercado, agora estão, parecido com o que foi a abertura dos ETFs no começo de 2024. E eu já uso esse gancho para entrar no que, na minha visão, é o terceiro motivo para a alta nesse ano de 2025, que é uma alta demanda por empresas e nações. Isso é extremamente subvalorizado, na minha opinião, tá? O mercado como um todo não entende ainda a magnitude de tudo que está acontecendo e como que isso pode impactar o crescimento do mercado de uma forma mais sustentável e de uma forma até uma magnitude maior do que o mercado como um todo está esperando. Grandes empresas, grandes nações, de fato, investindo no mercado. Eu puxei alguns dados, algumas pesquisas aqui para mostrar, para justificar isso, que de fato me surpreenderam, tá? De uma forma positiva. O número de bitcoins investidos, ou seja, bitcoins em posse de grandes empresas, de empresas públicas, ele mais do que dobrou, quase triplicou, na verdade, entre 2023 e 2024. Ou seja, entre 2023 e 2024, a demanda de grandes instituições por bitcoin foi maior do que a demanda pelo varejo, porque o volume do investidor varejo não triplicou de 2023 para 2024.
E recentemente, isso foi o que mais me chamou a atenção, tá? A Coinbase, ela publicou uma pesquisa que ela fez com as maiores empresas de investimento, maiores bancos dos Estados Unidos em relação ao mercado cripto. E os números chamaram bastante a minha atenção para justamente mostrar essa demanda institucional que o mercado cripto está vivendo. 67% das empresas que foram entrevistadas afirmaram que desejam aumentar seus investimentos no mercado cripto no ano de 2025. 79%, quase 80% dos entrevistados acreditaram que o mercado deve continuar em alta em 2025, o mercado cripto especificamente, ou seja, 80% dos institucionais acreditam numa continuação do mercado cripto. E quando questionados sobre o que eles acreditam que podem ser os próximos grandes catalisadores do mercado cripto, eles afirmaram que é o interesse do investidor varejo, o interesse de grandes firmas de investimento e a melhoria regulatória ao longo dos próximos 12 meses. Isso daqui foi uma pesquisa feita no final de 2024. Por que eu resolvi trazer isso daqui para vocês? Porque esses números são muito relevantes, tá? Historicamente, eu, Gabriel, estou no mercado desde 2018, converso, me relaciono com muitos institucionais. Eu nunca vi um sentimento institucional tão positivo em relação ao mercado cripto. E muito disso se vem por conta dessa melhoria regulatória, por conta do Bitcoin estar sendo falado por presidente, etc., por conta dos ETFs, que foram um sucesso. Então é justamente uma visão diferente, uma visão de interesse, uma visão mais positiva do institucional. Esse interesse institucional, junto com o interesse dos seus clientes, junto com a demanda de grandes empresas, acoplado com uma melhoria regulatória e um cenário de liquidez mais favorável para ativos de risco, na minha visão, é a junção de catalisadores excelente, a junção de catalisadores perfeita para que o mercado, não vou dizer que tenha uma recuperação, né? Porque a gente não está em um movimento de baixa, mas para que o mercado continue o seu movimento de alta ao longo dos próximos 12, 18 meses. Gabriel, existe uma probabilidade, um cenário em que você está errado e que nada disso acontece, que na verdade a gente entra agora em 12 meses de baixa? Existe esse cenário, como eu falei, se a gente tiver uma mudança no cenário macroeconômico muito grande, principalmente por conta de incertezas políticas, as tarifas nos Estados Unidos, uma inflação que volte a crescer e fique os próximos 12 meses muito alta nos Estados Unidos, porque a inflação subiu, porque várias tarifas foram implementadas pelo Trump. Se tudo isso acontecer, é uma mudança de direção, uma mudança de cenário. Isso afeta o cenário de liquidez, afeta o cenário de corte de juros, afeta as projeções do Fed e tudo isso afeta o apetite de risco do investidor para colocar dinheiro no mercado cripto. Porém, investir em ativos de risco, investir em qualquer coisa, a grande graça é essa, é você trabalhar com cenários e probabilidades. Na minha visão, a probabilidade maior é de uma continuação da alta e que esses catalisadores que eu comentei, eles se concretizem. Mas, obviamente, o bom investidor, ele sabe que nada no mercado é 100% de certeza. Dito tudo isso, como que eu estou me posicionando agora? Inclusive, você quer saber no detalhe como eu estou me posicionando e contar com o meu acompanhamento próximo junto com todo o meu time? Tem uma novidade bem legal que eu queria contar aqui para vocês sobre algo que eu venho trabalhando ao longo dos últimos 6 meses. Ao longo dos últimos 6 meses eu venho desenvolvendo o meu produto de investimento dentro do mercado cripto, que eu queria que fosse realmente diferente de tudo que o mercado já viu aqui no Brasil. Por isso que eu resolvi desenvolver algo único. O primeiro acompanhamento cripto do Brasil. Muito provavelmente você deve assinar aí algum produto de investimento no mercado cripto, que é uma comunidade, ou uma assinatura, ou uma carteira recomendada, ou um curso. Mas eu entendi, coletando muitos feedbacks de todos os meus clientes e todo mundo que me segue basicamente, que nada disso é um produto minimamente ok, não é o que o investidor precisa. Na verdade, o que o investidor quer e precisa é de um acompanhamento. Quando você tem uma comunidade ou compra um curso, uma carteira recomendada, muitas vezes você tem ali uma carteira recomendada geral para um monte de cliente com perfil diferente, então tem o cara que quer fazer 3x, o cara que quer fazer 10x e todos têm a mesma carteira. Comunidade, você precisa ficar correndo atrás, perguntando um monte de coisa. Curso, muitas vezes você compra e nem assiste e não aprende nada também. Por isso que eu decidi, ao invés de fazer tudo isso, fazer um acompanhamento. Gabriel, que raios é esse acompanhamento? É por isso que eu vou explicar aqui para você o fluxo a partir do momento que você entra no meu novo acompanhamento da Mercúrios Pro. A partir do momento que você decidir seguir comigo nesse acompanhamento, o primeiro passo eu vou fazer junto com o meu time uma análise do seu perfil. Vou coletar um monte de informação, você vai preencher um formulário ali, colocar basicamente tudo que você deseja, quer fazer com o mercado cripto. A partir disso, a gente vai desenhar um plano de investimento para você.
basicamente qual carteira que é ideal para você em termos de perfil de risco, em termos de objetivo, qual que é a melhor custódia para você fazer, se vale a pena ou não você fazer estratégia de airdrops, quais airdrops você deve fazer ou não, estratégia de realização de lucro, qual que é a melhor para o seu objetivo, por aí vai, um plano de investimento completo. A partir daí, você vai ter ali todas as ferramentas da minha plataforma para seguir esse plano de investimento, vai ter os tutoriais de airdrops, vai ter as diversas carteiras recomendadas, vai ter as análises sobre cripto, vai querer tirar dúvida? Você vai ter no WhatsApp o nosso canal de acompanhamento, onde o nosso time de analistas vai estar lá disponível para tirar suas dúvidas enquanto você executa esse seu plano de investimento. Isso basicamente é o único no Brasil, é a primeira vez que alguém desenvolve isso, porque ninguém consegue, ninguém tem time para desenvolver esse tipo de coisa. Ao longo dos últimos 6 meses eu cresci meu time, investi em um monte de analista para justamente conseguir oferecer essa proximidade e personalização com os investidores, porque é isso que eu entendo que vocês precisam. Quem tiver interesse, quiser conversar comigo e com o meu time para entender se esse acompanhamento faz sentido para você, a gente está encerrando as vagas nessa semana, tá? E eu liberei 10 vagas para quem tiver vindo desse vídeo, só com o link aqui debaixo do vídeo, tá? Você vai ver que em qualquer outro lugar as vagas estão fechadas, só no link desse vídeo, 10 vagas abertas. Então se você tiver interesse, já entra aí, me chama no WhatsApp, a gente conversa, entende se é para você, entende o seu perfil de investimento e segue aí para ganhar dinheiro juntos no mercado cripto. De qualquer forma, vamos concluir o vídeo de hoje falando um pouco sobre posicionamento e traduzindo toda essa visão macroeconômica. Primeiro ponto que é muito importante, não vá no oba-oba de que, meu Deus, o mercado vai explodir agora porque o Gabriel falou que vai explodir. Calma. No curto prazo, ainda vivemos um cenário de incerteza. Muito provável que o Bitcoin emende os patamares, volte nos patamares de 80, 70 mil dólares antes de entrar nesse movimento de alta que eu falei. Porém, não podemos nos cegar por ruído e incerteza de curto prazo. Existem catalisadores pela frente e o cenário, a gente caminha para uma melhoria geral dos ativos de risco. Não utilize esse vídeo como um motivo para ir no oba-oba, ainda não estamos num cenário ultra especulativo para altcoins, esse tipo de coisa, para você sair comprando um monte de moedinha achando que elas vão explodir. É um cenário ainda de paciência para esperar esses catalisadores acontecerem. A grande maioria que eu mostrei para vocês aqui deve acontecer só daqui 6 meses, tá? Então, a gente precisa sobreviver até lá. A gente precisa não cair num prejuízo de 99% enquanto antes do mercado se recuperar. Então é um cenário de paciência, sobrevivência nesse curto prazo e gestão de risco. Sobreviver agora, plantar a semente agora, colher os frutos lá na frente. Senhores, comentem aqui embaixo a opinião de vocês. O mercado entrou em um bear market ou vocês estão tão otimistas quanto eu? Comentem sugestões também para os próximos vídeos e é lá que eu encontro vocês. Até!